Igreja de Santo António. A Igreja de Santo António foi construída em 1707, uma construção em estilo barroco, cuja simplicidade exterior contrasta com a riqueza decorativa do interior. A decoração em talha dourada é considerada das mais belas do país. A igreja foi reconstruída em 1769 por ordem do comandante Hugo Bitter, do Regimento de Infantaria de Lagos, após o terremoto de 1765 ter destruído a maior parte do edifício. A obra do retábulo, que sobreviveu ao terremoto, foi encomendada em 1718 ao entilhador Gaspar Martins. A restante obra, de talha, é atribuída ao entilhador Custódio Mesquita. O teto é uma imitação de uma abóbada de berço, apresentada pintura em perspectiva, com as armas de Portugal ao centro. No altar, sobre o trono, está colocado o padroeiro Santo António, com o menino no braço. Estátua Agiliantes. Localizado no Jardim da Constituição, esta estátua de autoria de Canto de Maia é uma homenagem ao lacobrigense, escudeiro do infante Dom Henrique, que, em 1434, dobrou o Cabo Bojador. O navegador está representado junto a um barril, vaso improvisado contendo uma planta, símbolo da descoberta da terra para além do Cabo do Bojador. Estátua ao Infante Dom Henrique. Localizada na Praça Infante Dom Henrique, a antiga Praça da República foi inaugurada em 1960. De autoria do escultor Leopoldo de Almeida, constitui uma obra de arte que imortaliza a figura do infante e a sua estadia em Lagos durante parte significativa da sua vida. Daqui terá dirigido a fase inicial aos descobrimentos portugueses. É conhecido mundialmente pelo cognome de O Navegador. Brasão de Lagos. É uma obra em calcário que representa o brasão da cidade de Lagos, constituída por um pano de muralha com duas torres, encimadas pelas armas do infante Dom Henrique. Da autoria do lacobrigense José Arbelos. Cais Antigo. Entre o Castelo dos Governadores e a antiga Casa da Dízima existiam duas portas que, articuladas com muralha quinhentista e funcionando como antecâmara da cidade, permitiam a circulação entre muros e o acesso ao Cais da Ribeira, a área onde em épocas distintas terão existido diferentes cais, e que foi soterrada na década de 40 do século XX para a construção da Avenida da Guinha. Igreja de Santa Maria. Tendo em anexo o Hospital da Misericórdia. Edificação iniciada em 1948. Em 1657 foram realizadas obras de recuperação. No século XIX, a igreja foi reconstruída devido a um incêndio que a destruiu. Em 1983, voltou a ser reparada, arranjando-se o interior e realizando-se obras de conservação e restauro. O Forte da Ponta da Bandeira está localizado no Cais da Solaria, em Lagos. Foi construído nos finais do século XVII e funcionava como uma fortaleza defensiva da cidade. A entrada faz-se por uma ponte levadiça sobre um fosso. Foi dos últimos pontos defensivos de Lagos a ser construído e é dos mais bem conservados exemplares atualmente. O forte, de tipo marítimo, apresenta uma planta quadrangular e, em cada um dos vértices foram erguidas guaritas cilíndricas. Esta fortificação possui no seu interior uma capela com invocação a Santa Bárbara, um museu dedicado aos descobrimentos. O forte oferece uma paisagem magnífica sobre a cidade e o mar. O Mercado Municipal, ou Mercado da Avenida, é um edifício público localizado no centro de Lagos, inaugurado em 1924.
O edifício possui 3 andares. O piso térreo, que serve como praça, existe também talhos e um espaço de venda de gelo. No primeiro andar foram instaladas 6 lojas, que comercializam vários produtos. No segundo andar encontra-se um terraço, com vista para a Baía de Lagos. Ainda no terraço existe um acesso pedonal ao Centro de Ciência Viva, instalado nas traseiras do Mercado Municipal. A comunicação entre os 3 pisos é efetuada por uma escadaria e um elevador panorâmico. Museu de Cera de Lagos. O Museu de Cera dos Descobrimentos de Lagos conta uma espetacular e emocionante viagem no tempo. A história dos descobrimentos em 16 diferentes cenas, de forma didática mas também divertida, através de um espetáculo temático. No museu podemos encontrar personagens dos descobrimentos, mas não só, como reis, rainhas, navegadores, cavaleiros, entre outros, vestidos com os trajes da época. O Museu de Cera dos Descobrimentos de Lagos dirige-se a visitantes de todas as idades, mesmo os mais pequenos, ficam na verdade maravilhados, já que o mais importante neste projeto é ser um espetáculo envolvente com muitos efeitos de luz e som, onde é criada uma atmosfera mágica. Este museu conta com 22 figuras produzidas em cera e bastante realistas, comparáveis já dos melhores museus de cera do mundo. Estátua de El Rei Dom Sebastião. Localizada na Praça Giliantes, esta escultura é da autoria de João Cotileiro. Inaugurada em 1972, perpétua a memória de Dom Sebastião, que elevou Lagos à categoria de cidade em 1573, e daqui partiu em 1578 à conquista de Alcácer Quibir, na fatal expedição militar a Marrocos. Em torno do desaparecimento do rei Dom Sebastião, formou-se o mito do sebastianismo, que perdurou na memória do povo, na literatura e na filosofia portuguesa até ao século XX. O povo, recusando-se a encarar o trágico e fatal destino do rei, acreditava que este haveria de voltar num dia de nevoeiro. Arco de São Gonçalo. O Arco de São Gonçalo assinala o local onde nasceu São Gonçalo em 1360. É o patrono dos pescadores de Lagos. Diz-nos a tradição que São Gonçalo terá nascido numa casa situada junto das portas do mar, precisamente no local onde hoje se encontra o seu nicho e imagem. É desde 1972 o padroeiro desta cidade, que tem o seu feriado municipal a 27 de outubro em sua honra. São Gonçalo faleceu a 15 de outubro de 1422 em Torres Vedras. Típico alusivo a Alcácer Quibir, da autoria de João Cotileiro, realizado entre 1980 e 2009, retrata a Batalha de Alcácer Quibir e o desaparecimento do rei Dom Sebastião. Localiza-se no Jardim da Constituição, próximo do antigo Castelo dos Governadores. Farol da Ponta da Piedade. O Farol da Ponta da Piedade é um farol português localizado na Ponta da Piedade, freguesia de Santa Maria. Trata-se de uma torre quadrangular amarela, de alvenaria com edifício anexo. Possui uma lanterna vermelha. Foi construída entre 1912 e 1913 no local das ruínas da ermida da Nossa Senhora da Piedade, entrando ao serviço neste último ano com um aparelho óptico de quarta ordem que emitia 5 relâmpagos agrupados a cada 10 segundos, do alto de uma torre de 5 metros a 51 metros de altitude. A fonte luminosa era um candeeiro de petróleo, mas em dezembro de 1923 a luz passa a ser de ocultações, com uma ocultação de 2,5 segundos a cada 69,5 segundos. Em 1952 o farol é eletrificado com a energia da rede pública, sendo substituído o candeeiro de petróleo por uma lâmpada elétrica com um alcance original de 15 milhas náuticas, posteriormente aumentado para 18 milhas náuticas. 4 anos depois é montado um novo aparelho de incandescência elétrica e assim automatizado em 1983. Armazém Regimental. O Armazém Regimental foi construído em 1665, no século XVII, pelo Conde de Vintes, governador do Algarve. Destinava-se ao armazenamento de produtos trazidos pelas naus que ancoravam em Lagos. Testemunho ímpar da arquitetura militar de caráter utilitário. Tem uma área de aproximadamente 160 metros ao quadrado, um frontão barroco com coroa e 2 grandes portas de madeira.
Na última década, a Câmara Municipal de Lagos tentou restaurar o edifício e revertê-lo para uma função de apoio à comunidade, que tem sido usado para acolher exposições. Sítio arqueológico do Moleão. Povoado fortificado localizado sobre uma colina destacada dominando o estuário da Ribeira de Bensafim. As estruturas escavadas no Monte Moleão atestam a sua ocupação desde a Segunda Idade de Ferro, que é desde os finais do século IV a.C. a finais do século III a.C. até a época romana e imperial. Esta ocupação tem sido frequentemente identificada como Lacóbriga, uma importante povoação mencionada pelos geógrafos da Antiguidade e cujo cerco constitui um destacado episódio das Guerras do Sertório. O sítio parece ter sido progressivamente abandonado em favor de uma outra povoação, situada na margem oposta da ribeira, no local da atual cidade de Lagos. Igreja de São Sebastião. A Igreja de São Sebastião começou por ser uma capela e foi construída no século XIV, localizando-se na União das Freguesias de Lagos. Por volta de 1463, o bispo Dom João de Melo ajudou na recolha de fundos para a construção de uma capela-mor, tornando-a numa igreja. No século XV, a igreja foi ampliada por ordem de Dom João II e era considerada santa protetora contra as pestes, que apareciam a miúdo naquela região. A igreja foi danificada no sismo de 1755, com a torre e a tribuna destruídas. Em 1828 foi fabricado pelo ferreiro Costa e Sousa um relógio para a torre e, em 1858, o edifício teve de ser restaurado após o incêndio. A igreja foi de novo danificada pelo sismo de 1969, com as reparações sido feitas numa data desconhecida. Mercado de Escravos. O Mercado de Escravos foi o último dos edifícios seiscentistas de caráter civil e de apoio à Praça Forte de Lagos a ser construído. A sua construção deu-se em 1691, por vontade do segundo Marquês de Niza, Dom Francisco Luís da Gama, que edificou sobre o edifício que primeiramente serviu como venda de escravos e que existia desde o século XV. Estilisticamente é um monumento de grande impacto urbanístico, constituindo mesmo um dos vértices da principal praça da cidade, de fronte da Igreja Matriz. Compõe-se de 2 pisos de arquitetura racionalizada, erudita e simétrica. A fachada principal, organizada a 2 registros, dispõe de um amplo nártex de dupla-arcaria, hoje protegido com grades de ferro. No piso térreo, o espaço interior é ocupado por uma vasta sala, que já recebeu uma galeria de arte. No andar superior, funcionou a Alfândega de Lagos, até 1820. Atualmente é ocupado pelo Núcleo Museológico Rota da Escravatura, tendo sido premiado pela Associação Portuguesa da Museologia. Localizado na Praça do Infante, o edifício do Mercado de Escravos foi dos primeiros lugares da Europa a ter um mercado de escravos, e em 1444 recebia carregamentos regulares de escravos que vinham da costa ocidental de África. Não se sabe ao certo a data da sua construção. São Gonçalo de Lagos, padroeiro da nossa cidade, é um beato português, venerado sobretudo pelos pescadores do Algarve, em busca de proteção enquanto estão no mar. São Gonçalo viveu como frade da Ordem dos Ermitas de Santo Agostinho, tendo dedicado o seu tempo à pregação enquanto superior de alguns mosteiros da sua ordem. Nascido em 1360 em Lagos e falecido em 1422, está sepultado no convento da Nossa Senhora da Graça, de Torres Vedras. Em 1798 foi feito beato. Esta estátua, em sua homenagem, pode ser encontrada no cimo da Avenida dos Descobrimentos, perto do local panorâmico conhecido por Chão Queimado, e foi construída por Tolentino Abegoéria. A Fonte das 8 Picas, situada na Rua Garrett, é uma obra em calcário da autoria de Rui Paulo. Representa a antiga fonte manuelina do que servia o abastecimento de água à população de Lagos. Castelo dos Governadores, situado na parte sudeste da cidade de Lagos, por trás do hospital, a arquitetura militar dos séculos XIV a século XVII, situado num local onde alguns historiadores supõem ter existido uma
Alcáçova Islâmica. Porém, a existência do Castelo de Lagos só é confirmada por fontes históricas, a partir do século XIV. Após 1581, a secção medieval mais fortificada foi transformada em residência dos governadores do Algarve, procedendo-se então a obras de adaptação desse espaço. Em 1850, os terrenos e os restos do complexo edificado, parcialmente arruinado pelo terremoto de 1755, foram cedidos à Misericórdia de Lagos, que, a partir de 1885, os adaptou ao hospital. Forte da Meia Praia. Localizado na freguesia de Lagos, atrás do piadeiro da Meia Praia, o forte apresenta uma construção retilínea de forma trapezoidal. 3 dos lados são retos, exceto um, virado a noroeste, onde se situa a entrada do estilo maneirista, que reflete as novas tendências de arquitetura militar. No interior existe uma rampa de acesso ao terraço, onde se situa uma habitação do antigo posto de guarda fiscal. O forte foi construído por volta de 1670 por ordem de Dom Luís da Cunha e Ataíde, de forma a defender a Meia Praia. Danificado no sismo de 1755, foi reparado em 1796, perante a ameaça das invasões francesas. Em 1805 fica sob a dependência... eu assobiei sem querer. Em 1805 fica sob a dependência da Praça Forte de Lagos, encontrando-se em 1822 já abandonado e destruído. Em 1873 é cedido à Alfândega de Faro, sendo aqui instalado um posto de fiscalização. Atualmente o Estado pretende concessionar o edifício a privados. Casa da Janela Manuelina. O edifício foi construído nos finais do século XVIII, com as edificações arruinadas pelo terremoto de 1755. A característica que o define é uma janela do estilo manuelino. Funcionam neste local a Comissão dos Descobrimentos e o Centro de Estudos Gilianos. Muralhas e torreões de Lagos. Nos meados do século XVI, Lagos era uma das cidades mais importantes no apoio aos descobrimentos, porque era o local de onde partiam as principais expedições e onde chegavam muitos dos produtos comercializados. Devido a este desenvolvimento económico, muitas pessoas se fixaram na cidade, dando origem ao crescimento urbano. As muralhas foram construídas para proteger a cidade dos corsários mouros. Porta da Praça de Armas. É uma entrada para a Praça de Armas, que era um local aberto no centro da fortaleza. A Praça de Armas tinha como objetivo principal servir de local onde as tropas se reuniam em caso de assalto à cidade, e também servia para os militares treinarem.